seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Uma Jesus. linda salva de palmas. E ele merece, irmãos, porque não somente faz maravilha em nós, mas nos ensina a caminhar, a tomar as decisões certas. E aí é difícil a gente tropeçar. Por mais que o inimigo tente, estando na palavra de Deus, jamais tropeçaremos. Vamos ficar firmes naquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos para o livro de Salmos agora. O Salmo é o número 16 e o versículo é o 8. É um segredo para você ter Deus ao seu lado, para lhe guardar, para poder lhe dar vitória, para impedir você de cair. Porque tentação vem para todo mundo que está vivo. E quando nós menos esperamos, surge aquela oportunidade maligna e nós temos que estar bem ligados com Deus para não assumirmos, não aceitarmos, porque não é pecado ser tentado, mas é pecado produzir tentação para si e aceitar a tentação. Então nós não produzimos tentação, nós rejeitamos as tentações. Aqui o salmista disse o seguinte, quem é esse salmista aqui? Esse é o rei Davi. Davi, por que você tinha muito sucesso na vida? Ele diz assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Pegou a palavra continuamente, não é de vez em quando não, o dia todo. Tudo que Davi ia fazer, ele pensava aquilo que Deus tinha falado. Na hora que você pensa na palavra de Deus, você põe o Senhor diante de você, porque o Senhor é a palavra é o Senhor. Então você pegou a palavra e colocou na sua alma, Deus está diante de você. Olhando para Ele, você entende o certo e o errado. A coisa pode ter sido muito bem fabricada no inferno. Tem todo, 99% de aparência de santidade, mas você olhou, você viu 1% errado. E disse, eu não quero. Isso não é para mim. Mas o que eu tenho que fazer? Colocar o Senhor, que é pegar a palavra e colocar diante de você, em tudo. Vem uma oportunidade, eu faço, diz a Bíblia Sagrada, que peca quem é precipitado. Você quer? Deixa eu pensar um pouquinho, vou orar a Deus e Deus vai mostrar. Então aquilo que o diabo fez, que fez com Jesus, veio e ofereceu toda a glória do mundo, as riquezas do mundo, e Jesus disse para ele que estava escrito, que só a Deus se adora e só a Deus se presta culto. E o Senhor não se dobrou diante dele. É assim que nós temos que ser, não apressados para tomar decisões por nossa inspiração, mas apressados para buscar a palavra e colocar diante de nós. Quanto mais apressado você for colocar a palavra, menos chance você tem de errar, porque você olha para ela, medita, parece que ela fala, você entende? Ah, esse aqui é desse jeito. A mim não interessa. Vem gente com a situação e cada vendedor tem um jeito de falar que envolve a gente. E a gente vai, toma posse, fica firme e o inimigo perde a batalha. Então o segredo é colocar o Senhor sempre diante de você. Claro que você tem necessidades, como todo mundo tem. Deus nos fez pessoas com necessidades. Imagine se você não toma café, vamos dizer que amanhã não almoça, não toma café à tarde e à noite, você já está um bagaço. No outro dia, então, precisamos estar alimentando. Mas isso é do pão material e do pão espiritual. Jesus disse que não só do pão material viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas tem cristão que passa dias, às vezes meses, às vezes anos, sem abrir a palavra. Louco! Você está na sua mocidade, está no esplendor da sua força, mas isso vai passar. Se você não se preparar agora, os maus dias chegarão e você não vai conseguir. Então nós temos que assumir em nome de Jesus o nosso lugar e Deus vai nos abençoar. Tenha o posto, coloque em qualquer situação.
tem uma proposta, tem uma oferta, você sentiu uma tentação, Deus, o que eu faço aqui? A palavra vai pensando e Deus então revela para você e você é abençoado. Aí ele diz assim, por isso que ele está à minha mão direita. Ah, você é um privilegiado. Não, eu sou uma pessoa normal. O normal é ter Deus à sua mão direita. Ele não fez ninguém privilegiado. Ele fala que nós temos que tratar todo mundo igual. Equidade é a direção dele. Tratamento igual para todos. E ele não vai ter equidade, vai olhar para uma pessoa só por ter uma cara bonitinha ou muito feinha. Não importa. Ele não vai olhar e vai privilegiar essa pessoa, não. O privilégio é para todo mundo. Se alguém conseguiu, todos podem conseguir. E quanto mais a pessoa ensinar isso, melhor ela vai viver, porque ela vai usufruir. Deus diz que não se pode fechar a boca do boi que debulha. Então, se eu estou debulhando para você, estou buscando a palavra de Deus, eu vou viver bem. O pregador que não faz isso, ele vai viver mal. Então eu quero viver bem. Eu vou sempre orar, Deus, eu quero uma palavra nova, uma palavra poderosa. E às vezes antiga, eu já preguei isso aqui, nessa igreja já, 1 ou 2 vezes. Mas essa palavra cumpre o que Jesus disse. A boa dona de casa, ela tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então tem coisas velhas que precisam ser remeditadas, reensinadas, para quê? Para que as pessoas despertem. Por isso ele está sempre à minha mão direita. É ele que me dá o sucesso, Davi está dizendo. Ele que faz eu entrar nas guerras e voltar para casa. Muitos entram e não voltam. E nós estamos na guerra espiritual contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desses séculos e os espirituais da maldade. Quer você queira ou não. Creia ou não, porque está escrito na Bíblia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século e as hostes espirituais de maldade, que vêm por poder nos tirar da presença de Deus, para colocar marido contra mulher, mulher contra marido. Não, vocês se casaram para viver bem, unidos, serem felizes, usufruir da vida. Aí ficam um pensando noutra, ela pensando no outro. Isso não pode, isso é adultério. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ser pessoas que colocam sempre diante de nós o Senhor Deus. Vem a pessoa e diz, não tem condição. Vai. Tem uma irmã em Curitiba, já está com quase 40, e casada com um pastor, muito casal, muito boa gente. E ela então, vendo a gente falar de coisa boa, missionário, eu vou fazer uma faculdade, vai. Aí ela se inscreveu numa, já estava com um semestre. Eu falei, acho que o seu caso é direito. Ela falou, mas agora eu comecei, mas agora eu quero que mudar, porque depois que você fizer 4, 5 anos, vai fazer a outra, você não vai dizer, já estou cansada. Ela foi e mudou. Aí a Caixa Econômica abriu um estágio, e só tinha 4 vagas para estagiário. E ela então se inscreveu, gente nova, que tem a mente mais rápida. Quem passou foi ela, e mais 3. Foram 4 vagas ou 3 vagas, e mais 2 então. Eu vejo como é que está missionário, eu estou aprendendo demais, eu estou saneando os processos, mas vai fundo para você ser uma boa advogada, porque senão você vai ser uma má advogada. Aquilo ali é uma aula que você está tendo, o professor ali é o advogado, e não, você não fez bem, é assim que faz, e assim, você vai ser uma pessoa boa. Tem gente que chega aos 40, eu não perdi a vida, não, você pode começar a vida. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. O que eu faço? Coloco o Senhor diante dos seus olhos e vai, e Deus vai lhe abençoar em nome de Cristo. Quando surgiu o ginásio na minha cidade, lá só tinha o primário. Eu era menino, lá por 7, 8 anos. Eu tinha um primo que era o alfaiate da cidade. E ele foi para o ginásio. O pessoal ria, mas é Newton o nome dele. Eu não sei se está vivo, espero que esteja. Não ouvi má notícia que ele tenha partido. Gente boa. E ele então foi, o pessoal rindo. Aí abriram o apóstolo ginásio, que era o segundo grau. Mas só que só abriram para normalista. Ele era o único homem no meio das moças. Se formou no 2º grau, fez faculdade. A vida dele mudou.
E o filho dele até médico e tudo. Quando eu fui pregar no norte do Espírito Santo, está morando lá, me recebeu na casa dele, família alegre, abençoada, e eu fiquei olhando como é que muda quando a pessoa é inteligente. Podia ter continuado alfaiate, está lá na cidade, a vida mudou. O alfaiate não quer dizer nada, eu não sou contra alfaiate, nós precisamos. Até se você tem um bom alfaiate que não é careiro, você vai avisa para nós que a gente precisa. Hoje em dia, quem usa terno é advogado e pastor. Advogado só quando vai ao tribunal, pastor é quase toda hora. E nas campanhas eu faço sem terno, principalmente em lugar quente. Mas assim na hora na igreja, acho que é mais bonito ficar de terno, falando. É melhor assim do que chegar aqui de camisa aberta, blusão. Eu penso que é melhor. Não estou julgando quem faça isso. Estou falando que aqui eu prefiro. E há programas também que eu faço, quer dizer, não é programa como o Show da Fé, que é, vamos dizer, a locomotiva que está arrastando o Brasil para levar para o céu. E graças a Deus que estamos conseguindo. Bendito seja o Senhor. Voltando aqui, porque a gente vai saindo, né? Mas não podemos sair. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O que Deus está falando? Me coloque continuamente diante de você. Você vai ver o que eu vou fazer. Por isso Ele está à minha mão direita. Eu vou estar à sua mão direita. Eu vou ser a sua força, eu vou ser o seu protetor, o seu guarda. Aí o Davi disse, nunca vacilarei. Acabou a vacilação, pessoal. Você de vez em quando vacila e chora, mas Deus, coloca Ele diante de você. Tudo que eu vou fazer, ore que Ele vai orientar você. Amém? Vamos ver agora uma pessoa contar de bênção que ocorreu lá em Belo Horizonte. Por favor, coloca esse mineiro ou mineira, eu não sei quem é a pessoa. Por que o senhor estava na cadeira de roda? É porque eu não estava podendo andar. A filha, o que diz? É filha? É. Ela Quebrou a cabeça do fêmur. da cabeça do fêmur. Aí não podia andar. Isso, não podia. Mas ela andou agora. Andou. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus, amém. Só não andava nada? Nada. Então, dá um passeio aqui agora em nome de Jesus. Eu quero ver. Irmão, isso é motivo de se alegrar, irmão. Olha só, irmão. É isso que Jesus promete. E ela vai fazendo isso todo dia, daqui um dia está fazendo a vida normal que tinha antes. Glória a Deus por isso. Agora eu vou entrar numa outra mensagem, que eu estou dando 2 mensagens por dia, e essa é em Malaquias capítulo 3, aquele capítulo do dízimo. Nós não estamos falando de dízimo hoje, estamos falando de coisas sérias, tão sérias quanto dízimo, e que se nós não aprendermos, não vamos viver bem. Aqui em Malaquias 3, o versículo é o 5 que nós estamos falando. Já falei 3 programas daqui e cada programa eu adianto mais um pouco. Ele tem mais lições para nós. O profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Aí passaram 400 anos de silêncio. Sabe o que é 400 anos, pessoal? Quase a história do Brasil sem Deus falar. Esse aqui parou, depois já veio com Jesus. Aí diz o seguinte, e chegar-me-ei a vós para juízo. Deus está avisando que tem época ele chega para julgamento. Ah, missionário, por que não deixa isso para a eternidade? Não, nem pensa nisso. Quando a pessoa erra e é descoberta, ela não quer contar. Ela é uma felizarda. Porque se ela morrer com aquele erro, ela não vai para o céu de jeito algum. Porque morre no erro, continua no erro. Então, se foi descoberto, tem gente que não quer confessar. Não está agindo bem. Se morrer com pecado escondido, não vai ser especial, não. Ninguém é especial. O tratamento é igual para todo mundo. Vai ter problemas. Aí, o Senhor Deus, então, diz assim, chegar-me-ei a vós para juízo, para julgamento. E olha o que ele fala. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. E vai continuando. Ele, além de juiz, vai ser uma testemunha veloz. Não lerda. Ele vai ser uma testemunha bem veloz para mostrar a verdade. Então a gente tem que prestar atenção. Contra os feiticeiros, não é só esse que pratica feitiçaria, não. Eu expliquei aqui, não é só aquele que invoca o demônio, não. É pessoas, às vezes até o pregador. Ele está usando poderes que não o poder de Deus.
Então vem uma inspiração, ele acha que é de Deus e fala e faz doutrina daquilo, mas não é de Deus. Qual é a diferença, missionário? Está em Isaías 8:20. O que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Isso aqui é norma, pessoal. Ele fala assim: à lei e ao testemunho. Duas coisas importantes. Qualquer coisa que veio, você tem que ir para a palavra, que é a lei. E é um testemunho que ela fala ao seu coração. Se eles não falarem, segundo esta palavra, esta direção, que tem que ser de acordo com a lei, com o testemunho do Espírito Santo, nunca verão a alva, ou seja, não tem luz neles. Mas aí o pregador acha que é bonito, e pregador gosta de igreja superlotada, ele acha que é o tal, e isso é que não, você é o tal quando você está sendo usado por Deus. A congregação pode ser pequena. Quando eu fui curado da vista, não tinha mais do que 30 pessoas na reunião. Ali estava Deus. Então não importa o tamanho. Podia ser 30.000 pessoas. E 29.999 não estava nem ligado, mas eu estava ligado. E o pastor estava. Então Deus me curou. Não importa quem está do lado, não importa o que está acontecendo, você pega, porque aí Deus abençoa. Então a lei é o testemunho, se não falar desse jeito, não há luz. Voltando agora ao Malaquias aqui. Ele seria uma testemunha veloz, rápida, que chega e fala a verdade, a pessoa pega pega de improviso assim, e não sabe nem quem vai falar. E o que mais? Isso é da parte espiritual. Então ele está usando um poder que não é o poder de Deus. É feitiçaria, outra palavra. Segunda coisa, e quanto os adúlteros? Aí nós vimos que o adultério é a pior coisa que acontece na vida de uma pessoa. Seja o homem ou a mulher. Aconteceu, manchou. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher, ambos, deixam pai e mãe e se unem em casamento. Não tem nenhum erro em casamento. Enquanto os dois viverem, o casamento permanece. O dia que um morrer, a outra parte, se quiser, está livre para casar. Eu vou trair o ex? Não. Acabou, o casamento acabou com a morte. E lá no céu, como vai ser? No céu não vai ter casamento. Lá nós vamos viver como anjos. Não se casa nem se dá em casamento. Isso é para quê? A pessoa tem necessidade, é de Deus a pessoa, tem os requisitos ali, aí pode casar de novo, ser feliz. Mas se fica no tico-tico, no fubá, vai aqui, vai ali, irmãozinho, está errado. É adultério. E os adultos não vão herdar o reino de Deus. Então tem que parar. Mas aqui a palavra, ela inclui mais coisa. Fornicação. É o solteiro, a solteira, o viúvo, a viúva, que resolvem ter casos. Não pode. Está fornicando. Os fornicários ou fornicadores vão provar a segunda morte, em Apocalipse 21:8. Então não pode fazer. Mas a fornicação não é só completa, não. Ela quando envolve certas carícias que não podem. Então a pessoa está também errado. E a palavra é veloz. Ele disse, não vou retardar. Deus tem uma velocidade tremenda e pega você de surpresa. Realmente está acontecendo. Não deixa acontecer. Se aconteceu, se arrependa para Deus poder lhe abençoar. Aí ele passa a falar agora, contra os que juram falsamente. Deus detesta isso. Jurar e empenhar a palavra. Não está mandando você jurar, não. Eu, quando era pequeno, era um negócio assim, você jura por Deus? Eu vou jurar por Deus, eu sou homem, eu tenho a minha palavra. Menino, mas já falava isso, porque eu conhecia a Bíblia Sagrada. Jesus disse, não jureis, quer dizer, mas você tem que dar a palavra. Seja o vosso falar, sim, sim. É sim, então é sim. É não, então é não. Não fique em cima do muro, não querendo agradar os olhados, que isso é errado. Não, nesse caso aqui você está errado. Segundo a Bíblia é isso, isso e isso, e você então é abençoado. Nós temos que pegar o que Deus está falando. E quando tem uma mancha, Deus não pode operar. Você está orando e Deus não responde. Você está orando e Deus não responde, por quê? Porque tem algo. Deus me mostra, eu tenho que me arrepender disso. Ou então falta de conhecimento.
Aí quando você pega o que está faltando aqui, que é você crer, assumir uma posição, orar e crer, porque com Deus não se brinca, pessoal. Não pode se brincar com Deus. Se Ele diz que nós fomos curados, nós fomos curados, mas nós temos que entrar na presença dEle. É o que nós estamos fazendo agora, trazendo você. Aí oramos, em seguida nós cremos. Claro que o inimigo vai fazer tudo, sintomas parece que aumentaram, só parece, diabo, você está amarrado que eu já decidi, e aí você recebe a bênção de Deus. Muitas vezes você nem precisa orar, você simplesmente acorda para a verdade, toma uma decisão e o mal vai embora. Continuando aqui agora, que juram falsamente. Salmo 15 fala sobre isso, dessas pessoas. O Salmo 24 fala quase igual também. Quem escreveu o Salmo 15 de novo, o rei Davi, que disse o seguinte aqui, versículo 4. É bom ler o Salmo, eu quero pegar o 4 no finalzinho, a última frase. Mesmo que jure com dano seu, não mude. Você empenhou a palavra. Ah, mas eu vou tomar prejuízo, eu vou desfazer. Não seja mineiro, pessoal. Lá em Minas que tem esse negócio. Ô João, ontem eu falei que eu vendi minha casinha para você, nós tratamos foi quanto, João? 200. É isso mesmo? Pois é, eu cheguei em casa, falei para a mulher, pensei até que eu estava errado. A mulher disse que vai me deixar. Que eu sou muito bobo, está muito barato. Então, João, eu vou te pedir, por favor, não quebra o meu casamento, não. Me perdoe, vamos desfazer o negócio. E o João vai e desfaz o negócio, ele sai todo rindo. Você quer vender com 250? Está fechado. No outro dia ele volta, que a mulher realmente vai deixar. É um jeito, mineiro você tem que pensar, está fechado? Então vamos assinar um documento aqui agora, vamos lá no cartório, já dá a entrada, que senão depois você não faz. Eu já tive experiência com mineiro, exatamente como estou falando. Tive com capixaba também, veio fez negócio com ele, mas contou em só, falou, rapaz, você é capixaba como eu, você está agindo com mineiro, vamos rasgar esse negócio agora, rasga aí, acabou. Esquece e tal. É desse jeito, acho que tomou prejuízo, é o que ele queria, era o valor, mas ele pensa que pode aumentar um pouquinho, ele quer segurar mais um pouco. E tem gente que nunca vende, então nunca apurou o lucro para comprar mais e ter mais lucro, fica sempre segurando ali, que amanhã pode estar melhor. Você vê a coisa, quando fizer, se empenhou a palavra, esquece o negócio, que eu não tenho nada com o seu negócio, eu tenho com a palavra de Deus. Empenhou a palavra, está bem claro aqui no final, mesmo que jure com dano seu, não muda, porque Deus vai mostrar que você estava agindo como malandro. Tudo na vida tem que ter. Se a pessoa está em dúvida, você está em dúvida, tá? Então vamos desfazer o negócio, porque é o seu próprio bem. Também você não vai bancar o durão, né? A pessoa não quer. Coisa boa é quando os dois ficam satisfeitos. O daqui vendeu, o que comprou, e sempre tem compra e venda aí. Mas Deus não quer que exista essa coisa. E Ele está dizendo que será uma testemunha veloz contra essa pessoa que muda o seu trato. Não pode. Você contratou uma pessoa, vou te pagar tanto, você faz a conta, porque tem os encargos sociais e tal, depois vai dizer, não, temos que abaixar um pouco. Não faça isso. Primeiro examine, dê o direito de quem tem, mas também não seja bobo, que tem gente que parece que é mais esperto que os outros. Não existe ninguém esperto. Você percebe no espírito da pessoa se ela está sendo honesta ou não. E no julgamento final, como é que vai ser? Meu irmãozinho, a pessoa vai vomitar. Tem 2 julgamentos, não sei se você sabe disso. Tem o julgamento dos perdidos, que é o juiz eterno. Eles vão passar por perdido. A maioria para receber a sentença condenatória. Rejeitou Jesus, não quis. Mas nós, os cristãos, vamos ter julgamento também. E é coisa séria para nós. Missionário, Jesus disse que quem crê nele passou da morte para a vida. Mas depois que passou para a vida, o que ele fez? Passou a agir igual no passado. Leia comigo aqui agora, 2 Coríntios 5,10. Vai ter esse julgamento ou não vai ter? Não sei, talvez eu esteja falando coisa aqui que não seja verdade, aí você me ajuda. Não vai ter não. Mas se eu estiver falando certo, você se emende, tá? Está escrito assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos são todos, irmãos, que tiverem no erro. Passou da morte para a vida e continuou. Mas como é que eu faço, missionário? Se uma hora tem um deslize, confessa a Deus.
Procure a pessoa contra quem você errou e confesse, peça perdão. Jesus falou disso. Enquanto você está a caminho, para que ela não te entregue ao oficial de justiça e te leve ao juiz, o juiz manda colocar você na cadeia. Então você errou, acerte, para que você não vá ao tribunal de Cristo, mas todos iremos, mas lá não seja penado. E o que vai acontecer lá? Vamos ver direitinho. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, da língua, dos olhos, das mãos, das decisões, vai receber, ou bem ou mal. Se foi bem, vai ser recompensado. Praticou a justiça, praticou o juízo. Mas se for mal, vai ser apenado. Mas eu vou para o inferno? Jesus falou de açoites. Diz que vai ser açoitado. Eu não sei como é que são esses açoites. Desculpa, eu não tenho essa luz para te falar. Mas eu estou falando que diz a Bíblia. Então você aceitou Jesus, você não vai mais para o tribunal da eternidade. Você saiu dele, passou da morte para a vida. Mas na vida, Deus espera que você haja certo. De vez em quando, descobre-se cristãos que estão agindo errado. Voltem correndo, não prossigam. É tão bonito a pessoa confessar, me dê uma oportunidade, eu quero melhorar. Melhore e vai viver com Cristo de novo, colocando Ele diante de você, e Ele vai estar sempre à sua mão direita, e você não vai ser confundido, não vai ser enganado, não vai ser envergonhado. Você sempre será uma pessoa vitoriosa. É o que Deus está falando. Então a lição de hoje, agora, é não jurar falsamente. E graças a Deus que Deus vai nos ajudar. Vamos agora ver o que aconteceu numa campanha minha, que ontem nós vimos uma parte. Essa campanha foi feita lá em Nova Iguaçu, num bairro chamado Quilômetro 32. É a antiga Rio São Paulo, que muita gente está com idade aqui, quando ia para o Rio, passar por ela, que era difícil, estradinha apertada, mão dupla, e muito carro e tal. Ali ficou um bairro, da parte da estrada. E ali eu estive, que Deus abençoou bastante. Vamos ao KM 32, em nome de Jesus. Na nossa igreja, no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, vemos uma manhã abençoada. E tem gente que só vive tropeçando na vida, mas não acorda. É problema hoje, problema amanhã, problema depois da manhã, foi problema ontem, anteontem, o ano passado, a vida toda. Nós temos que acordar, meu irmão, até que seja destruído. Está escrito, é o inimigo que está tocando em você. Converta-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele, consagre a sua vida, e você vai ver como é que você vai ser uma pessoa abençoadíssima. Quem serve a Deus, prove e vê que Ele é bom. Como o seu Josué, que estava extremamente emocionado com o que Jesus fez. Vários anos missionário, o sítio tendinite. Eu não podia levantar o braço. Emocionado não é pra menos, pessoal. O homem, quando chora, o negócio é sério, irmão. Vocês mulheres choram fácil, mas nós não. O homem, quando chora, é Deus operando, irmão. Quantos anos? 5 anos. Até que altura o senhor conseguia? É para tocar, que eu toco. Ah, toca? A pastora está precisando de um tocador aqui. Já tem emprego já. Josué, até que altura você levantava o braço antes? Você conseguia fazer só assim? O direito levantava normal. Normal. Pequena, muita dificuldade. Para tomar banho era difícil. Até tinha momento que era difícil. É difícil. Como é que você não faz nada? Você quer lavar as costas, não dá. Manhã, tarde, noite, madrugada. Dói, mas... Dói demais. José, dá um tapa no demônio. Levanta os dois agora. Aleluia, 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 aleluia. Como é lindo ver Jesus no meio do povo. Agora, Ele cura desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Era uma dor aqui no pescoço. Igual ela. E as pernas travando, eu vim sem poder andar. Como é que você vai vir andando pra cá? Imita como é que eu quero ver. Assim, vai no corredor aqui, vai segurando a irmã ainda. Agora vai sozinha. Aí, pessoal. Oh, glória a Deus. Ah, Jesus. Poxa, Bacia, 10 anos que eu não conseguia fazer isso, ó. 10 anos? É,
E para andar, como é que é? E andava assim, ó. Eu já cheguei até a andar de moleta. Só que eu firmei o pensamento no Senhor e larguei a moleta. Mas só que eu andava assim, montando. Meio patinha? Sim. Então anda normal, sem ser patinha aqui agora. Vai. Oh, glória a Deus, que bonito. E esse casal também emociona a todos. Eu tinha problema nesse joelho, falta de cartilagem no joelho direito. E agora? Já estou conseguindo andar legal e o joelho esquerdo, uma artrose. Como é que o senhor andava com esses dois males aí? Eu tinha que ter a ajuda do meu esposo. Cadê o esposo? Aqui. Vai aqui, mostra no corredor para todo mundo ver como é que a senhora andava com ele aí. Vai no esposo. Estava assim, tremendo. Tremendo. Era assim. Agora solta. Fala assim, como é que é o nome dele? Teu esposo? Chico. Chico? Francisco. É Chico. Chico. Chiquinho do meu amor. Meu amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Já posso andar sozinho? Já posso andar sozinho. Então anda. Aí, pessoal. A alegria do Chico aqui, pessoal. Vamos dar volta. Vem cá, Chico. Muito bom. Ficou linda, né, pessoal? Ficou linda agora. Ficou linda, irmã, tá vendo? Aleluia. Dá uma corridinha aqui agora no corredor. E a Denilde está correndo. O Chico não tem onde guardar alegria, pessoal. Não tem mais que guardar. Denilde, agora você vai ser a melhor esposa. Pronto. Glória. Deus abençoe. Ô, Glória. Essa alegria é a que não acaba. É a alegria que vem dos céus. Vamos ficar de pé que eu quero orar para você se alegrar também agora aqui. Meu irmão, o Deus que estava lá no KM 32 está aqui na São João 791, está na sua casa, está no hospital que você está internado agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu entro em oração em favor dessas pessoas que aqui vieram e que vão exercer a fé agora. Pessoas que têm problemas, ó Deus, de coordenação motora, pessoas que estão com problema na memória, esquecendo tudo, pessoas que estão com problema nos braços, nas pernas, no joelho, ó Deus, nas juntas todas e que agora querem a cura, tem outros problemas, pois a minha fé se liga à fé dessas pessoas e eu amarro toda a força do inimigo e digo agora, você vai sair, você vai bater em retirada, você vai deixar essa pessoa livre agora, é uma ordem, saia com a sua dor, saia com o seu problema, em nome de Jesus. Olha para mim, sem ter medo, faça o que você não podia fazer, que Deus operou. Eu não podia levantar o braço, eu estava igual a mulher do Chico lá, então pode fazer em nome de Jesus. Não podia pôr nas costas, coloca, faz tudo que você não podia fazer agora. Eu não podia mexer o pescoço, mexa, procure a dor agora e veja que Deus curou. Não podia levantar o joelho, faz agora o que você não podia fazer em nome de Cristo. Deixa eu contar, eu não quero entrevistar ninguém que o tempo não dá. Quantos de vocês foram abençoados agora, livre da dor, de qualquer problema? Só levanta a mão que eu quero contar em nome de Jesus. Levanta a mão assim, desse lado aqui, 1, 2, 3, quem mais? Aqui 4, 5, é bom balançar a mão que eu vejo 6 pessoas, isso. Desse lado aqui 7, 8, 9, 10, quem mais? 11, 12 pessoas, desse lado aqui 13, 14, 15, 16, mais alguém, 17, 18, 19, oh glória a Deus, na galeria 20, oh graças a Deus, senta um pouquinho para não atrapalhar o culto, porque nós vamos ainda orar com vocês daqui a pouco. Agora foi para você ver que a fé produz e daqui a pouquinho vai produzir mais em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma novela da vida real muito importante, eu queria que você prestasse atenção, porque ela também tem lições para dar para você. O testemunho também é um bom professor. Maestro, por favor. Em 2017, Oswaldo descobre um câncer de pele na orelha direita e passa por uma cirurgia. Fez a cirurgia normal, em 2017, acharam que estava tudo certo, mas na realidade começou ainda eu sentir alguma coisa. Então ficou
alguma coisinha, alguma raiz e foi multiplicando. Nós procuramos um médico de Bragança que colocou gelo seco. A primeira médica passou um monte de pomadinhas, não adiantou. E fomos vários médicos. E foi ficando aquela tipo uma ferida com casca. Depois de 3 anos, eu consegui fazer a segunda cirurgia já na Unicamp. Puxaram o que dava, mas ele não fechava mesmo, né? Aí a médica falou para mim, nós vamos passar uma pomadinha e nós vamos colocar um tampão e você toma muito cuidado, não pegar poeira, porque se pegar uma bactéria aí, vai complicar muito. Voltamos para casa com um tampão, né? Um tampão na orelha e ficamos cuidando em casa. A orelha dele ficou um buraco, né? Ficou um aberto. E segundo o médico, não fechava por ser cartilagem. Então necessitaria de uma nova cirurgia. E ele examinou e ele falou, olha, o jeito que está aí não tem jeito. Ele falou, temos que fazer um enxerto. Porque aí é cartilagem não fecha. Então esse enxerto é tirado com a pele do pescoço e é enxertado, mas nem sempre tem o êxito, porque às vezes pode dar rejeição, uma coisa, né, não ficar perfeito. Ele falou, olha, o jeito que está, nós vamos marcar o mais rápido possível, em 14 dias, para me retornar para fazer a cirurgia. Eu falei com ele que Deus era poderoso para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós imaginamos. O missionário R.R. Soares fala sempre para a pessoa ter fé, acreditar. Me tornei patrocinador. Após esse momento, eu recebi várias bênçãos. O missionário sempre falou, olha, se você não sente no seu coração, não seja. Eu senti. Osvaldo colhe os frutos de ser um patrocinador da obra há muitos anos. E em setembro de 2020, ele prova mais uma vez da fidelidade de Deus. Passou os 14 dias, fui lá para fazer a cirurgia, toquinha, tudo certinho. Aí, antes de começar a cirurgia, eu pedi a Deus para que Deus fizesse o melhor. Eu falei, coloco em vossas mãos para dirigir, orientar as mãos do médico para que façam uma boa cirurgia. E só fazer o melhor, pedi para ele. Aí quando o médico tirou o tampão para fazer a cirurgia, ele espantou. Falou, não é possível. Ele falou, já fechou? O que eu tinha que fazer, você já fez por mim. Aí eu falei, não, eu não. Quem fez foi Deus. Eu pedi para ele fazer o melhor. Fiquei esperando na sala de espera e quando ele voltou eu achei que fosse remarcar a cirurgia, porque voltou logo, também me chamaram logo, né? Logo não precisava mais fazer cirurgia. E realmente Deus fez, além daquilo que a gente esperava, fez além das nossas expectativas, né? Jamais esperava de que isso pudesse acontecer. Eu pensei só que ele iria ter um bom êxito na cirurgia somente. Não operou e fechou totalmente, está perfeito, a orelha está praticamente como de nascença, perfeita. Deus sempre fez o melhor, sempre me abençoou, então ele jamais me abandonou. Irmãos, examinando o que aconteceu com Osvaldo aí, ele colocou o Senhor diante dele. Faça o melhor, Deus. Estava com um buraco na orelha, tinham tirado. Iam fazer o enxerto ali, tirar da pele do pescoço, mas não foi preciso. Quando a gente ora, irmão, é no abrir e fechar de olhos. Ele foi na hora de fazer a cirurgia. Tem pessoas que querem da hora, às vezes não tem fé na hora. O bom é quando você sente, você está na casa de Deus. Quando eu fui curado das vistas aos 20 anos, a reunião não tinha mais de que 30 pessoas. Não era da minha igreja, eu já vim da minha igreja numa reunião de oração. Mas senti no coração, dei sinal para o ônibus, soltou, atravessei a pista, entrei na igreja. O culto começava às 7h30 da noite. Era 9h15, estava 1h45 o pastor, só cantando ali, os obreiros cantando, esperando que eu chegasse, só pode. Quando eu pisei, ele ficou de pé. Vamos ouvir a palavra de Deus. Não pregou 5 minutos, mas foi o que eu precisava. Orou e eu senti o vento passar e nunca mais
Estou com 74, agora para 75. Enxergo normal, letrinha pequena e tudo. E graças a Deus por isso. Por que isso aconteceu? Porque eu coloquei o Senhor diante de mim, 4 meses ali dizendo, Deus, está escrito aqui, eu quero essa confirmação. E se eu não faço? Irmãos, Deus é bom. Deus é bom, pessoal. Deus faz. Eu gostei daquele outro senhor ali, parece locutor de FM, né? Aquela voz firme ali falando, e deu a mensagem certa para ele. Seja uma pessoa assim, um mensageiro das boas notícias. O Oswaldo disse, eu senti de patrocinar. Eu falo sempre, se você não sente, não venha. Mas se sente e não vem, você está no erro, porque Deus escolheu você. Você está sendo um filho de Deus ausente. Tem que ser presente, irmão, naquele compromisso que Ele colocou. E não tenha medo, porque Ele dá semente ao que semeia. Se Ele não semear, comer a semente, não vai ter nada. Aí Ele dá o pão para a pessoa comer, e depois aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça, a resposta da oração. Eu vou pegar aqui a maioria já é patrocinadora. Então, você pega e preenche, você que tem a chamada, preenche todos os dados aqui que eu preciso. E aqui põe o pedido de oração que você precisa que eu ore. Pode ser o casamento que acabou, está acabando, pode ser uma solteirice, uma viuvez, o que precisa. Você vai fazer isso para poder cumprir o chamado de Deus e deixa que eu oro. E Deus vai orientar você em nome do Senhor. Mas não seja apressado, seja uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Eu não quero ninguém enganado. Deus não precisa, pessoal, de uma mentirinha, acabou tudo. Uma forçação de barra, acabou. Deus trabalha é na luz, é na verdade. E o rei Davi disse que na tua luz veremos a luz. Então é na luz de Deus que a gente consegue ver a luz. Se não tiver a luz de Deus, você nunca verá a luz. Então, eu estou falando agora para pregador que às vezes deixa o diabo usar numa mentirinha. Não precisa. Se Deus quer você lá no auge, Ele vai saber, vai fazer tudo para você chegar lá em cima e você continuar lá em cima em nome de Jesus. E enquanto eles estão pegando e escrevendo, coloca o momento das missões. Olha como estão lindas as missões, por favor. A África do Sul é uma das nações em que as missões são muito frutíferas. Local em que Deus derrama bênçãos sem medidas, como na vida da irmã Frida. Qual é o seu nome? Frida. Frida? Tinha uma coisa bloqueando meus ouvidos. Enquanto o senhor estava lendo a Bíblia, eu não conseguia ouvir. É por isso que quando eu perguntei quem estava dormindo para dizer amém, a senhora respondeu amém? Isso, eu não conseguia ouvir direito, mas agora eu posso ouvir cada palavra que o senhor está falando. Há quanto tempo seu ouvido estava bloqueado? Por um longo tempo. 2 anos, 5 ou 10 anos? Um bom tempo, cerca de 3 anos, sim. Por 3 anos? Então a senhora veio nesta condição esta manhã? Eu me sinto muito melhor, eu posso ouvir. Você não conseguia ouvir 50%, 30%? Pouco, eu nem ouvi quando o senhor leu os versículos da Bíblia. Eu tinha que perguntar à senhora ao meu lado todas as vezes. Qual capítulo, qual versículo? Então a senhora garante que agora pode ouvir? Sim, agora eu posso ouvir. Então tape o ouvido direito. Só 1 minuto, por favor. Tape o ouvido direito, por favor. Porque agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Meu nome é Frida. Eu tenho 75 anos de idade. Eu tenho apenas uma filha. Eu tenho apenas uma neta. Charney. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus! O trabalhar do Senhor Deus é algo maravilhoso de se ver. Que bom podermos contemplar as colheitas desta terra tão fértil. Ver outras pessoas sendo alcançadas, lugares que não chegariam à palavra, e ver que elas vão ter a oportunidade de serem curadas, serem libertas, terem vidas restauradas. É uma alegria muito grande. O missionário, através da mensagem que ele, todos os dias, ele está colocando, alcançam vidas que poderiam, até nesse momento, estar sendo ceifadas. Falo para todo mundo.
seja patrocinador, que é uma grande bênção, sim, para alcançar outras vidas, a salvação para todos. Louvamos a Deus em todo o tempo, porque o Senhor Todo-Poderoso é quem dirige os nossos passos. E olha, lá da África do Sul, está passando para várias nações. O pessoal, às vezes, de uma nação, começa a assistir o show da fé, aí vê que tem endereço lá, vai lá e conversa, o pastor prepara, já temos várias igrejinhas abertas pelo continente africano. Graças a Deus por isso. Você que é patrocinador, você está fazendo um lindo trabalho. Agora os irmãos podem guardar as inscrições, só quero depois as inscrições para poder orar para esse pessoal. Deixa eu falar com você. Eu vou responder perguntas agora. Preste atenção, porque eu vou tentar ser usado por Deus e Deus sempre me usa. Por favor. Missionário, louvor é uma forma de oração? Louvor é louvor, oração é oração. Mas no louvor também se pode fazer oração. E na oração também se faz louvor. Mas são duas coisas distintas. Segunda pergunta. Missionário, precisa estudar sobre casamento antes de casar? Olha, estudar sempre é bom. Mas você estudando na palavra de Deus é melhor ainda. Porque às vezes você vai estudar o que um homem que foi fracassado, ou uma mulher que foi derrotada no casamento, vai falar. E Deus fala a verdade. Deus diz que o casamento é bom. Dizendo assim... Aquele, falando para o homem, que encontrou uma esposa, encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. O resto Deus ensina como é que vocês se relacionam, como é que conversam. Duas culturas que vão se fundir e que tem que ter sabedoria para manter até o final. Vamos agora abrir o coração. Missionário, há tempo sofro de síndrome do pânico e depressão. Devido a isso, parece que eu vivo em uma prisão, pois não há um dia que eu não esteja oprimido. Quero dar um basta nesse problema, que tira tanto a minha paz, mas não consigo. Por favor, o que tenho que fazer para alcançar a minha cura? Amigo, é vir para a igreja, aceitar Jesus e crer e mandar embora, que esse mal vai embora. Eu tive um pastor que já está no céu há muitos anos, que eu ganhei ele, já tinha mais ou menos 40 e poucos, 50, e morreu com mais de 80. E ficou com a gente. Esse homem era uma pessoa que recebia vários tipos de demônios. O negócio dele era sério. O corpo dele era marcado de charuto, que ele mesmo enfiava o charuto para apagar no corpo, queimava a pele. E ele então falou assim, quanto tempo levou para você ser liberto? Não foi libertado com a gente, nós o preparamos depois. Ele disse, missionário, ninguém nunca expulsou demônio meu. Eu aprendi na palavra e comecei a confessar. Que Jesus disse, não temais os que podem matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Antes temer a Deus, que pode lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. E veio um dia, ele tomar posse de mim de novo. Eu resisti ali, resisti, ele foi embora e eu sou hoje um libertador de pessoas perturbadas. Então, quando a pessoa aprende com Cristo, ela é liberta. Você tem que aprender. A melhor parte da reunião começa com o louvor. Tem pessoas que às vezes não vê, que chegando atrasada, perdeu o louvor que prepara o seu coração. Depois vem a pregação da palavra que ilumina a pessoa. Não, eu vou depois da pregação. Não vai receber nada. Você tem que ter condição, mas eu moro longe, eu moro mais longe que você, eu venho na véspera. Para quê? Para me preparar, para poder entregar o recado e Deus abençoar você. Começa a ser uma pessoa assim, chega no trabalho igual você chega na igreja, você está desempregado. E depois não vai arranjar emprego em lugar nenhum, porque eles vão pedir informação. Ih, isso aqui foi mandado embora, que só chegava atrasado. Todo dia tinha uma história para contar. Fica firme, vem com responsabilidade. Nunca, se você vem aos domingos na reunião tal, aquela é a sua reunião. Não venha de maneira alguma faltar um dia. Não, mas eu tenho o aniversário do meu filho, do meu neto, do Zezinho, do Pedrinho, da Ritinha, eu quero saber de nada. Eu vou na igreja, Ritinha, Zezinho, vamos para lá, depois a gente comemora o aniversário. O meu culto eu não posso, porque crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e graças a Deus por isto. Maestro, coloca o momento da nossa TV, por favor. A importância que eu vejo da nossa TV é porque ela chega onde muitas vezes um pregador não consegue chegar. Então, nossa TV, para mim, fundamental para cumprir aquela palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, está sendo pregado esse evangelho. Nós conseguimos acompanhar o missionário nas campanhas
A gente vai para todos os estados do Brasil onde o missionário vai, nós vamos junto com ele, acompanhando. Eu vejo que na família é muito importante, porque principalmente na formação das crianças e dos jovens, eu vejo que eu tenho uma oportunidade de introduzir conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, segundo a palavra de Deus. A televisão influencia muito nossos jovens, nossas crianças. Então, por que não influenciar com as coisas boas, com as coisas de Deus? Para quem não tem a nossa TV, eu vou pedir para passar esse papel, é de graça. Se você não gostar, depois você joga fora. Coloca na sua casa. Nós temos 11 canais evangélicos, ao total são 60. Tem canais de desenhos para crianças, canais para os adultos, não canais imorais, não tem nada disso. Canais que não são dirigidos para uma pessoa mais nova, mas não é que fale coisa errada, não. As crianças podem assistir. Quando começa um canal, que nós temos, são 60 ao total. A se desviar, nós avisamos. Se não quer 40, nós exportamos e tiramos aquele canal e colocamos outro no lugar. Sempre tem canais querendo entrar. E nós limitamos a 60. É o melhor sinal, o melhor áudio que você vai ter na sua casa. E você, então, aqui vai ligar para nós, olha, quem está em casa é agora, 0800 201 4000, 0800 201 4000, e pedir toda a informação. Quem pegou, pode destacar depois aqui essa parte e colocar aqui o seu nome, que a gente liga para você. Pode colocar o primeiro nome, seu telefone e a melhor hora, se é de manhã, à tarde ou à noite. Noite é até de 18 às 21 horas, depois nós não ligamos para ninguém não, nem às 9 horas da manhã. Então, pode colocar que nós vamos ligar para dar toda a informação em nome do Senhor Jesus. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números. Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Vamos ficar de pé agora, pessoal, porque hoje é um dia de bênção. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, pastor Jaime vai se unir comigo em oração agora. Eu já orei pelo povo e já vimos o Senhor operar. Meu Deus, eu quero agora que o Senhor venha operar essas pessoas de um modo grandioso, um modo, Deus, maravilhoso. Deus, eu quero que o Senhor opere maravilhas aqui em casa onde a pessoa está. Como ministro do Evangelho, eu paraliso toda a ação do inimigo nesta vida e eu ordeno que saia, que vá embora agora. Demônio, escuta bem, o homem de Deus vai mandar você embora e é agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu exijo, eu ordeno a saída do mal. Eu digo em nome de Jesus que não pode ficar e você vai orar comigo, meu irmão, você vai orar, minha irmã, você vai levantar a sua voz agora, vai se dirigir ao mal dizendo saia no nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você tem o nome de Jesus, você tem autoridade nesse nome para mandar o mal embora. Então não se cale diante do mal, você tem o poder que há no nome de Jesus, Pai. Tem gente com a senhora com nódulo no seio, Deus, a família ficou apavorada, mas o Senhor é Deus para mudar essa história, o Senhor é Deus para reverter esse quadro. Deus, a pessoa que está sofrendo do fígado, Deus, a pessoa que está com uma doença hepática, uma insuficiência hepática séria, venha sobre este fígado agora regenerando, restaurando, curando. Venha, Deus, as funções renais, essa pessoa que ficou assustada com os exames, venha, poderoso Mestre, eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz na autoridade, levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo, me dirijo ao mal dizendo saia câncer, saia nódulo, saia ferida que não cicatriza, o câncer na próstata do homem, o inchaço
inchaço na próstata do homem, a torção testicular desapareça, o nódulo que apareceu vai embora, o câncer na mama, a doença que está nesse corpo, eu exijo que saia, a doença hepática, a doença renal, eu digo essa dor no estômago, essa queimação no estômago, eu digo ao mal respiratório, ao mal que não pode ficar, ao mal cardíaco, o ventricular, uma arritmia severa, esse coração não está batendo direito, nós exigimos que saia agora, lesão no coração vai embora, lesão cardíaca vai embora, em nome de Jesus Cristo, a dor nas juntas, a dor nas articulações, em nome de Jesus vai embora, é o braço que não levanta, é a perna que não levanta, é o joelho que está dolorido, essa pessoa que está com uma dor no calcanhar séria, eu exijo, eu ordeno que o mal saia, o mal desapareça agora, isso, meu irmão, é a autoridade do nome de Jesus. O problema psíquico, o problema emocional, você que está com síndrome do pânico, está com transtorno de ansiedade, que tem acordado nas madrugadas com o coração acelerado, você que está com a mente confusa, os pensamentos conflitantes, depressão vai embora, pânico sai agora, ansiedade vai embora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Maramachúria. Ramasalamacanto. Aramachuia salamadalamarama. Risalamanúria lamacideribicanto romadalamarama. Maramamamamachúria. Aleluia, lamatiri, salamacantoroma da lamala. Tá bonito, hein? É hora de dar glória a Deus, é se alegrar. A vida de Deus está em você. Estamos em comunhão. Vamos nos alegrar na presença do Altíssimo. Alamachuria, Aramachia, Lamachi. Que força vem sobre você, uma energia do alto agora, uma força que vem de Deus. Levanta, anima, é hora de recuperar o seu sorriso, recuperar a sua autoestima. Ele é santo, 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 santo. Assopra o vento do teu poder, assopra o vento do teu amor, assopra sobre a igreja, capacita-nos a ser testemunhas do teu amor. Sim, eu amo a mensagem da democracia, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar.